quando abordamos a gestão de materiais, é natural que a gente fale sobre custos na área de estoque. Como gerenciar a área de materiais, de certa forma, tem uma relação em você ter um custo mais adequado para a sua operação. Neste caso, nós já comentamos sobre o indicador de giro de estoque, né, que tem uma relação direta com o fluxo de caixa da empresa. Então, quanto maior o giro de estoque, ou seja, quanto mais vezes o meu estoque é renovado ao longo do ano, né, isso contribui para o meu fluxo de caixa, contribui para entradas, né, de dinheiro na minha empresa, tá certo? Porém, né, para a gestão de estoques, o alto giro ele acaba penalizando a cobertura de estoque, conforme já havíamos comentado anteriormente. Então, o alto giro ele ocasiona, tá, uma baixa cobertura, o que pode gerar rupturas no atendimento aos pedidos dos clientes, né? O indicador de cobertura de estoque ele é importante, né, para garantirmos o correto abastecimento dos nossos clientes, os pedidos, para atender os pedidos dos clientes. Então, a cobertura de estoque é um indicador importante para evitar rupturas do nosso estoque. E se eu juntar essas duas coisas, né, eu tenho que ter uma política de estoques que me forneça um giro adequado para a empresa e uma cobertura adequada também para a empresa, né? E aí é que eu tenho que pensar de uma forma racional. Nem todo produto ele tem que ser gerenciado da mesma forma, né? Existem produtos mais importantes ou menos importantes que outros, né? E aí caímos em um terceiro elemento que já comentamos anteriormente, que é a classificação ABC. Então a classificação ABC ela pode ser interessante, por exemplo, né? Ela tem uma relação direta com o custos, né? Quanto mais caro é o item para o meu estoque, tá certo? Para você manter o estoque, né, é considerado o chamado classe A, né? Eu pretendo ter um giro mais alto para esses casos. Então, normalmente é natural que os itens classe A eles tenham um giro mais alto do que o de classe B ou de classe C. E também é natural, tá, que os itens classe A tenham uma cobertura de estoque bem menor, né? O alto giro vai gerar uma cobertura bem menor, em função do custo que ele representa para a empresa. O custo de estocagem é muito mais alto, então você acaba tendo um giro mais alto, você força para os itens classe A tenham um alto giro, né? E, consequentemente, acabam tendo uma baixa cobertura. Ao contrário disso, os itens classe C, como eles não representam muito em termos de valor financeiro para o meu estoque, o que acontece? Eu acabo tendo uma cobertura extremamente alta dos itens classe C, né? E um giro mais baixo. Só que esse giro mais baixo financeiramente para a empresa não tem um grande impacto como tem, por exemplo, os itens de classe A. O classe B é aquela faixa intermediária de 20 a 30% e fica em uma decisão intermediária para a empresa, né? Tá? Ela não tem um alto giro, tão alto giro como que tem classe A, mas também tem uma cobertura razoável. O quanto que é essa cobertura vai depender muito, logicamente, né, da política de estoques da empresa. Olha o que eu disse, políticas de estoques, né? Eu posso, por exemplo, né, definir uma regra padrão, por exemplo, os itens classe A, eles podem ter no máximo meio dia de cobertura de estoque a um dia de cobertura de estoque. Então, itens classe A deve variar entre 0,5 a um dia de estoques. Isso como indicador de cobertura de estoque. Classe B, tá? Por exemplo, de 2 dias a 5 dias e mais do que 5 dias classe C. Esse é um exemplo de política que a empresa pode adotar. Não precisa ser exatamente esses números, mas é um exemplo, tá bom? Então eu estou associando a classe ABC, né, com a minha cobertura de estoque e com o meu giro de estoque. Um outro ponto importante dentro da nossa política de estoques, né, é você considerar os métodos de custeio. E na prática aí, né, nós estamos falando somente do método PEPS, né, ou do método WEPS. Vamos falar primeiro do método PEPS, né, em português, o primeiro que entra é o primeiro que sai, ou na sigla inglesa também conhecida como FIFO, First In, First Out. Ou seja, do meu estoque, o primeiro item que ingressou no meu estoque ele tem que ser o primeiro a sair, a ser vendido, né? O método PEPS ele é importante principalmente para itens perecíveis. Itens perecíveis e, de maneira geral,
Na maioria dos estoques que eu conheço, adotam o método PEPS. A maioria das vezes a gente acaba adotando o método PEPS. Normalmente, né, e logicamente, todo material ele possui um prazo de validade. Qualquer tipo de material tem um prazo de validade. Né? Ah, o aço tem? Sim, o aço tem um prazo de validade. Aço, ferro, materiais ferrosos de forma geral também tem um prazo de validade. Ele não pode ficar de forma indefinida no estoque. Né? Tem algum momento que ele vai sofrer algum tipo de avaria ou corrosão em função do tempo. Então todo material ele tem um prazo de validade. Por isso que o método PEPS na gestão de estoques é importante para garantir a qualidade do material. Veja, estou falando do método PEPS na gestão e não no custeio, não como uma forma método de custeio contábil. Tá? Estou falando de uma forma de gestão de estoques, método PEPS como uma forma de gestão de estoques. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. E o método WEPS, né? O último que entra é o primeiro que sai, né? Ou da sigla inglesa LIFO, né? Last In, né? First Out. Né? Eu já vi a aplicação do método WEPS, né? Dentro de uma empresa gráfica, de um armazém de empresa gráfica. E é interessante o seguinte, a empresa adotava, guardava, eles na verdade armazenavam materiais publicitários, esses panfletos que você vê, por exemplo, tá, no trânsito, nos semáforos, o pessoal entregando aqueles panfletos de apartamento, venda de apartamento, material promocional de maneira geral. Né? Eu vi uma empresa que eles adotavam o método WEPS, ao invés de trabalhar com o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, não. Eles adotavam o método WEPS. O último que entra era o primeiro que saía. Interessante que eles adotavam esse método, né? Eles consideravam que era um método mais atualizado no caso de matérias de publicidade, né? E aquilo que sobrava que era muito antigo, na prática ele acabava sendo destruído depois ou descartado. Né? Como a empresa sempre trabalhou com armazenagem de itens não perecíveis, vamos dizer assim, que é material publicitário, e de extremamente de baixo custo, né? Estou falando de papel, tá? Então o custo disso era relativamente baixo, né? Já estava embutido dentro do custo da empresa, do orçamento da empresa de marketing. Né? Esse armazém ele só fazia o que? Era um terceiro, ele gerenciava estoques de empresas que contratavam e deixavam esse material armazenado ali, e quando precisava, né, eles pediam para entregar o lote para a empresa de distribuição de marketing, por exemplo. Tá? Então, eles adotavam, nesse caso, o método WEPS. É a primeira vez que eu tinha visto uma empresa adotando o método WEPS. O último que entra era o primeiro que saía, né? Material gráfico, material de publicidade. É um exemplo. Então, são casos de operação que podem ser aplicados dentro da gestão de estoques. O importante, dentro dessa conclusão geral que nós estamos fazendo aqui, né, de indicadores de gestão de estoques, é que nenhum método ele pode ser olhado de forma isolada. Eu tenho que olhar todos esses indicadores, essas políticas de forma combinada. Então veja, eu estou combinando o giro de estoque com a cobertura de estoque, tentando achar o nível adequado, dependendo da classificação ABC de cada item. Já estou falando de 3 elementos. Tá? E além disso, adotando o método PEPS ou WEPS como forma ou políticas de controle de estoques. Tá? Então eu estou combinando diversas técnicas para que eu tenha uma decisão dentro de uma empresa. E essa decisão, logicamente, ela não é permanente. Né? De tempos em tempos eu posso sofrer mudanças dentro dessa política. Como eu disse, é uma política. E a política ela vale hoje e amanhã ela pode ser outra. Então, hoje eu posso adotar o método PEPS, de repente há uma mudança de diretoria, existe uma nova política de custeio ou de redução de custo da empresa e ela prefere adotar o método WEPS, por exemplo, como forma de gestão de estoques. Cada situação é uma situação diferente, ou até mesmo cada material ela merece uma política de estoques diferenciada, dependendo do seu valor, do seu custo para a empresa.